falam tão mal da Europa, mas mesmo assim ainda continuam a seguir aquilo que a Europa deixou, como por exemplo a divisão territorial. As nossas fronteiras todas que existem aqui na África foram delimitadas no século XIX com a Conferência de Berlim. Até hoje essas fronteiras funcionam, são respeitadas de vez em quando, mas claramente com a consciência que o povo africano está a ganhar, principalmente nós jovens, a gente tem criticado muito a forma com que os europeus chegaram aqui, impuseram as suas regras, suas leis, suas religiões e tudo mais, e acaba incomodando um pouco os europeus, em especial, entendeu? Reclamam tanto da Europa, mas seguem ainda o que a Europa os deu. A política, por exemplo, as regras geopolíticas inteiras, seguem. Por que vocês não delimitam vossas fronteiras consoante as tribos, entendeu? As etnias. Não dá. Esse mapa aqui é do jeito que a África seria bagunçado se dividíssemos todo o território africano com as tribos, entendeu? A tribo Chá, por exemplo, a tribo Ovimbundo está localizada no Planalto Central. O Planalto Central fica o país Ovimbundo. Isso não tem lógica. Não teria lógica. Se os europeus não tivessem dividido o continente inteiro do jeito que dividiram hoje, os africanos iriam dividir do jeito que dividiram hoje mesmo, meu parceiro. Por quê? Porque teremos lutas entre nós. Iríamos querer terras. Eu acho, né, que os europeus acabaram pulando essa parte para a gente não ter que se matar mais tarde, porque cedo ou tarde a gente iria se matar. O ponto desse vídeo é esclarecer vocês um lado das motivações das guerras aqui na África. Como surgem. Recentemente eu fiz um vídeo onde eu falei como ter um país vizinho forte pode alimentar o ego de um outro país para se tornar maior. O objeto do estudo foi Portugal, na verdade, entendeu? Foi Portugal. E me ocorreu de que eu nunca tinha feito um vídeo esclarecendo assim esse lado étnico das fronteiras. Porque que hoje em dia as guerras na África muitas das vezes é justificada pela diversidade étnica. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falei por que os países não se entendem, por que dentro de um país existe muita corrupção, como o envolvimento étnico está lá. É o vídeo mais visto do canal. Então basicamente esse vídeo aqui vai complementar uma brecha daquilo que a gente não falou lá. Capite? Não fica bom você assistir o vídeo e não inscrever no canal. Deixa like, inscreva no canal. A melhor forma de ajudar o canal é assistir o vídeo até o final e entender o que a gente está a falar para não comentar bostas aqui embaixo. Entendeu? Entenda direitinho o que a gente está a falar. Isso aqui é um ponto de vista que eu vou estar trazer aqui para você. Não necessariamente é uma coisa que todo mundo pensa ou não. Quando você entende alguma coisa e não quer expor ao mundo, eu acho que você está meio ocupado das próximas desgraças. Vamos lá. Primeiramente, esse mapa aqui mostra o quão a África seria bagunçado. A África iria ser tão bagunçado que teria mais de 500 países. Mais de 500 países, claramente a política do jeito que é, deveríamos estar a lutar por terra. E olha, não se engana, esses pequenininhos países aqui, de tribos e não sei quantos, são replicados, né? Porque se hoje em dia você encontra por exemplo, uma tribo Tutsi, em Angola, vai encontrar também uma tribo Tutsi lá no Coiso, lá no Uganda ou na Zâmbia. Então quer dizer que já são 3 países dos Tutsi. Amanhã os Tutsi vão querer expandir o seu território e começa a matança. É basicamente isso. Bem recentemente o presidente João Lourenço lhe fizeram uma pergunta numa jornalista Mirim. Mirim não, novata. Ele diz assim: senhor presidente, existe a possibilidade, assim que o presidente se retirou das negociações de paz ali entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, de que o M23 possa invadir Angola? O presidente respondeu de uma forma debochada e muito petulante: se isso acontecer, vamos te dar farda. Está aí já o ministro, vamos te dar farda para você ir lá lutar. Vamos te dar uma farda, uma arma e um capacete. Vai lutar na guerra. Essa resposta quer dizer, existe ou não existe possibilidade? E se existe essa possibilidade, o país está preparado para combater um grupo terrorista que não respeita as ordens de guerra? Não respeita as regras da guerra? Está preparado Angola? E na internet começou a surgir boa pergunta: por que eles vieram aqui em Angola? Por que o M23 iria invadir Angola se o problema dele é lá com a República Democrática do Congo? Olha só, meu pessoal. Primeiramente, o problema do M23 não é com a República Democrática do Congo. Isso nos leva no ponto do vídeo, né? Que é a diversidade étnica que traz a guerra aqui na África. Vamos lá. Antigamente existiu um genocídio dentro do Ruanda. Esse mesmo genocídio trouxe consigo diversos problemas no futuro. Paul Kagame, como é um cara vingativo, disse assim: vamos atrás daqueles imbecis que exterminaram
boa parte da minha etnia. Então ele começou a financiar guerras, financiou um monte de milícias, até que nasceu o M23. O M23 nasceu num fracasso, numa fracassada tentativa de paz, por exemplo, de uma milícia e outra, e a República Democrática do Congo. O M23 surgiu. E quando o M23 surgiu, eles tinham como principal objetivo libertar povos que faziam parte da sua tribo dentro da República Democrática do Congo, dos sofrimentos que estão a passar dentro daquele território onde o governo não olha pela sociedade. Só que isso foi se andando, né? Depois meteram os recursos minerais no meio, disseram que essas terras já foi deles noutra hora. Existem diversas alegações que dão motivos para o M23 invadir aquela região. A população que vive lá, que são também da mesma tribo que aqueles ali que invadiram a República Democrática do Congo, eles acabam dizendo, olha, não, estamos a sofrer mesmo, vieram nos salvar. Estão entendendo onde eu quero chegar? O que é que isso acontece? Amanhã, quando aqueles que estão a fugir da guerra entrarem massivamente aqui, aqueles que tiverem a perder também vão fugir dessa mesma guerra e em contrapartida serão caçados. Olha, se nós somos da etnia X, ganhamos a guerra, aqueles da etnia Y fugiram lá para Angola, vamos atrás deles. A guerra já entrou no nosso país. Só precisamos disso. É do mesmo jeito que no Congo, é do mesmo jeito que o Congo recebeu a guerra que estava no Ruanda. Então, querendo ou não, os grupos étnicos acabam trazendo uma instabilidade social onde ninguém está livre do rancor de uma etnia do passado. Entendeu? Então, a gente olhando nas fronteiras delimitadas pelos europeus, acaba protegendo um pouco esse domínio que etnias que estão atrás de culpados do passado sejam limitados. Você me entende? Como é que eu vou dizer ainda? Como é que eu vou falar? O Ruanda, a Uganda, e mais um outro país aí. Ruanda, Uganda, cara, me esqueceu, que fica lá no norte. Me esqueceu. Todos esses países aí, noutra hora já pertencia ao Reino Belgo. Esse território ali já pertencia ao Reino Belgo. Quando se dividiram as fronteiras, dividiram as tribos. Mas quer dizer que as tribos não estavam divididas? As tribos já estavam divididas. Só que com a delimitação de fronteiras, o que é que acontece? Bateu-se na mesa, que agora é oficial. Querendo ou não, isso trouxe mais também constrangimento, que já poderíamos ter lá no futuro, que é hoje. Entendeu? Então essa delimitação das fronteiras, que resultou em 54 países, era inevitável. É impossível a gente delimitar fronteiras só pelas tribos. Teremos guerras que nunca vão acabar. A diversidade étnica aqui é gigantesca e as etnias estão espalhadas. Se você encontra uma tribo em Luanda, vai encontrar uma tribo da mesma etnia que está em Luanda, lá, por exemplo, na Zâmbia ou no Mochico. Vamos supor que você vai delimitar o país, então o quê? Você vai transportar todos aqueles que são daquela tribo que vivem naquele lado para essa tribo aqui. Tá entendendo o que eu estou a falar? Do tipo, a tribo X e a tribo Y fazem parte da mesma etnia. Aqui se funda um país. Então quer dizer que esses que estão nessa terra aqui que lhes pertence, entendeu? Historicamente, serão transportados para uma terra desconhecida só porque lá tem gente da mesma etnia. Ou terá muitos países por causa do grupo étnico que se encontram lá. Por exemplo, não tem um território de 1000 km², torna-se um país. Essa mesma tribo que já tem um território de 1500 quadrados, um país de 1500 metros quadrados, de 1500 km², eu nem sei se esse número bate mesmo. Lá também onde tem um número pequeno se forma um país da mesma tribo. Então essa divisão que os europeus deixaram, eu acredito, né, que avançou a África, não muito, mas avançou a África, já delimitou as fronteiras. A gente sabe que fronteiras são as coisas mais difíceis de se delimitar. É guerras, é mortes, as crianças nascem, crescem com aquele ódio todo, querendo matar. Isso aconteceu em todos os países do mundo. A luta pelo território foi cortada ao meio. Nos limitaram dessa luta pelo território, que eu acredito que seja um bocadinho vantajoso. Não estou a falar que a divisão territorial aqui da África foi feito e fizeram muito bem feito. Cara, também delimitaram errado.
mas vamos falar que avançou a África nos luz, entendeu? Porque se você for ver se você for ver, por exemplo, a história da Europa, do jeito que as fronteiras foram delimitadas, teve guerras, entendeu? Outra vez ocupa essa parte, depois ocupa-se mais essa parte, depois ocupa mais aquela parte, depois, até que chegar até onde estão. Nós também iríamos passar por aquele processo. Eu acho, né, que a Conferência de Berlim, os europeus já estavam mesmo aqui, já faziam e desfaziam, já despirocaram. A delimitação das fronteiras basicamente só deu início ao colonialismo, entendeu? Então é só isso, meu parceiro. Agora, eu não acredito que esse mapa aqui seria uma coisa boa para a política africana. Não seria uma coisa boa para a política africana. Tudo bem, devemos saber de onde vemos, devemos saber de onde a gente vai, devemos saber também respeitar os outros, mas cara, não dá certo, não dá certo. Para se formar um país precisa ser soberano. Estamos a falar de logística. E se a gente começar a dividir os países pelas tribos, a gente já está a mostrar segregação tribal. Se a gente mostra a segregação tribal, a gente já mostra que não estamos dispostos a cooperar. E aqueles que vivem em lugares não estratégicos, como é que irão ficar? Você está entendendo o que eu estou a falar? Como é que eles iriam ficar? Esses que estão no centro de países, que estão no centro da África, essas minusculinidade, como é que iriam ficar? Como é que iriam exportar, importar produtos? Tem regiões dentro da África que não produz nada. E teria lá uma tribo. Por exemplo, lá no norte da África, onde está cheio de deserto, seca, quanto mais. Como é que eles iriam viver? Fora as guerras que tinham que travar, porque senão seriam dominados por uma... Está entendendo o que eu estou a falar? Não iria dar certo. A cabeça do homem funciona só com guerra. Se não tiver guerra, se não tiver conflito, o homem não fica bem. Escuta o que eu estou a te falar. O mundo não estava em paz há 10 anos atrás. Entre aspas. Tinha guerras lá no Médio Oriente, aqui na África e tudo mais. Mas não era tão alarmante como está hoje. Entendeu? Existe uma chance gigante do mundo acabar nos próximos 15 anos. O homem quer assim, o homem fica excitado desse jeito. Vamos acabar com o mundo, vamos acabar com o mundo, vamos acabar com o mundo. Até que vem um doido, tiro na cabeça daquele que citou a guerra. Tudo. Depois vai levantar mais outro, na época de Hitler, Mussolini, não sei o quanto, todos esses passaram, parceiro. Sabe aquele terror que o Napoleão trouxe na Europa? Aqui, Angola, aqui na África também teria um idiota daquele, que metia o terror em todo mundo, quer conquistar tudo. Então, uma divisão tribal, você mostra que não estás apto para conversar. Não quero conversar. Então, eu acredito, né, que, se bem que as delimitações europeias do neocolonialismo não foi de um jeito benéfico, direto para a população africana, mas olhando nesse âmbito que eu vos disse sobre as motivações de guerras, cortaram, nos avançaram anos-luz no mundo da política. Pode ter certeza. Imagina um cenário onde esse mapa aqui entra em vigor. Porque quando a gente deixa de lado a parte tribal, sobra a nossa parte capitalista, por mais que você é comunista, sobra a nossa parte capitalista, entendeu? Eu vou querer uma coisa, aquele não tem, eu não lhe dou. Morre de fome com a população dele. Vocês já leram o que está acontecendo na região do Sahel? As pessoas estão a morrer de fome. Somália, quantas tribos tem lá na Somália? Quantas etnias tem lá na Somália? E do jeito que eles já estão fodidos, imagina se dividissem em grupinhos para formar país. Quantos países pobres teria no mundo? E hoje em dia a gente sabe que terminar com a pobreza e a fome não é prioridade na agenda global. Prioridade na agenda global, por exemplo, é investir 800 bilhões de dólares em armamentos militares. Entendeu? Não é acabar com a fome. Imagina o que seria do mundo. Só tô meter as cartas na mesa. Vamos conversar aqui embaixo, entendeu? Se é isso que eu penso ou não é isso que eu penso, no momento não interessa. Eu estou falando uma coisa que ninguém tem coragem de falar. Vamos comentar aqui embaixo, dá a tua ideia, eu vou responder você, a gente vai conversar, vamos chegar numa conclusão se for possível. Mas imagina esse cenário todo que eu vos disse, se iria existir. Se mesmo com a delimitação de fronteiras gigantes como temos hoje, já temos conflito entre nós mesmos, a gente não consegue coabitar com uma tribo, entendeu? A gente não consegue coabitar. Porra, tá bom, os europeus nos juntaram de uma forma errada. Tribo X e tribo Y, que já se odiavam no passado, lhes meteram num único país para respeitar um bem comum. Agora imagina se fôssemos pilhantes. Países pequenos. Você acha mesmo que os tuts iriam fazer negócio com os outros? Não iriam, porra. Não iriam mesmo, entendeu? Teria lutas de território.
Porque uma tribo iria calhar num território onde não tem recurso nenhum. Ia querer recursos. Iam atrás. Você está entendendo? Nos avançaram um pouco na história. Pensa nisso que eu te falei. Comenta aqui embaixo. Não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Vamos compartilhar ideias, entendeu, família? Isso que eu disse aqui não é absoluto, uma coisa assim digna de conversar, uma coisa digna de debater. Eu gostaria de ter a oportunidade de sentar assim num programa de podcast e conversar sobre isso. Seria muito legal, entendeu? Inscreva no canal, até o não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Eu sou o Nundalino, você me acompanha aqui a partir do canal 41. Nos vemos à próxima.